Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade. amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas bem poderosa para Jesus. Amém. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta ela e diga glória a Deus. Ótimo. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão e fala misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta a mão e fala eu mereço uma surra. Muito obrigado. Eu gostaria que as pessoas que estão com a Bíblia, por favor, nós vamos usar muito a Bíblia nessa pregação. Eu quero que você fique perto de alguém sem Bíblia, inclusive vai ficar 3 pessoas. Você coloca a Bíblia no meio, uma da direita, uma da esquerda. Lá em Minas fala espia para você ver. Alguém espia da direita, alguém espia da esquerda. Certo? Vamos fazer a caridade com a palavra de Deus. Amém? Então, gostaria os servos, os meninos de caminhada que têm a Bíblia, senta perto de alguém sem a Bíblia. Vocês que têm celular, liga a luz para acompanhar, que acho que o refletor está meio apagado, para vocês acompanhar. Vamos abrir a nossa palavra, Atos, capítulo 1, versículo 12, fazendo favor. Atos 1, versículo 12. Atos 1, 12. Atos 1, 12. É Novo Testamento, está bem depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Está fácil demais. Está antes de Romanos, depois de João. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos. Pronto. Viu para levantar e tem a cabeça grande? Atos 1, versículo 12. Leia comigo aí. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante, uma jornada de sábado. Tendo entrado na sala do cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Leia o versículo 14 em voz alta, 1, 2, 3. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria e os irmãos dele. Agora Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Palavra do Senhor. Bíblia aberta e dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Queridos, olha para mim, presta atenção. A igreja começou em Pentecostes. Vamos repetir isso? A igreja. Resumindo a única palavra para você, sem Pentecostes não haveria igreja. Sem Pentecostes a salvação seria apenas história. Sem Pentecostes aquele discípulo teria morrido, Jesus teria morrido e pouca gente saberia que houve Jesus. Por que nós estamos aqui? Porque houve um evento chamado... Vocês estão entendendo? Diz amém? Você vai lembrar que Pedro, antes de Pentecostes, ele viu Jesus fazer milagres, sim ou não? Ele viu Jesus curar, sim ou não? Ele viu Jesus ressuscitar os mortos, sim ou não? Mas na hora que o trem apertou, quantas vezes ele negou Jesus? Mas quando Pedro entrou na sala do cenáculo e foi batizado no Espírito Santo, ele picou o pé na porta, abriu a porta do cenáculo, fez a pregação, e de que jeito Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Quem entra na sala do cenáculo nunca vai negar nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode ouvir, nunca vai negar. Então eu quero te dizer com voz de profeta,
profeta que essa quadra aqui nessa noite é a sala do cenáculo. E eu quero ser profeta. Quem entrou aqui jamais vai negar nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai experimentar esse fogo na sua vida. Aleluia! Só que aqui é uma coisa interessante. Para experimentar Pentecostes, quem que estava com os discípulos na sala do cenáculo? Maria. Credo, vocês são testemunhos de Jeová ou congregação cristã? Quem estava na sala do cenáculo? Maria. O que você aprende? Por que Maria estava na sala do cenáculo? Uma coisa muito simples de aprender. Aliás, vem uma moça aqui correndo. Levanta a menina, vem cá. Vem. Aperta o passo pelo amor de Jesus. Ótimo. Vem no tampinho ali, por favor. Corre aí, criatura. Fica no meio de nós dois. Aleluia. Se eu sou casado com ela e ele é o meu filho, você há de concordar que no sangue dele corre as gametas do meu sangue, os gametas do sangue dela. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se ela é minha esposa, eu sou o que dela? Marido ou não? Esposo. Porque lá em Minas, marido é marida. Tá? O marido. Então, se ela é minha esposa, eu sou o que dela? Esposa. Você concorda comigo que é o esposo que fecunda a esposa para o filho nascer, sim ou não? Sim. Concorda ou não? Sim. Vou sair de cena. Ela é Maria e ele é Jesus. Quem fecundou Jesus no ventre de Maria? Posso dizer sem medo de errar que o Espírito Santo fez o papel do esposo. Foi ou não foi? E quando você quer casar, depois do casamento, o padre diz: o que Deus uniu. Então, por favor, não separe de Macete, Silas Malafaia e todo Valdomiro do Chapéu. Aquilo que Deus uniu, que nada separa Maria do Espírito Santo, que ela é a esposa dele e foi ele que gerou Jesus nela. Então você há de concordar comigo uma outra coisa importante. Se ele é meu filho, ele tem o meu sangue e o sangue dela, sim ou não? Sim. Se foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, você há de concordar comigo que o Espírito Santo não tem sangue, sim ou não? Espírito tem sangue, gente? Então eu posso falar sem medo de errar que os gametas do sangue de Jesus eram os gametas do sangue de Maria, sim ou não? Sim. Eu posso dizer que o sangue de Cristo era o sangue dela, sim ou não? Sim. Eu posso dizer sem medo de errar que Jesus Cristo foi o único homem que pisou a face da terra que não tinha gameta masculino, ele tinha gameta feminino, que ele recebeu da mãe o sangue para nos salvar, sim ou não? Sim. Então aplauda essa verdade. O sangue dela era o sangue dele. Então você aprende uma outra coisa. Se foi o Espírito Santo que gerou Jesus e Maria, o Espírito Santo é o que dela? Fala mais alto. Agora presta atenção. Por que Maria estava na sala do cenáculo? Por uma única razão. Você conhece o Daniel e a Patrícia, conhece? Se você encontra o Daniel, rapaz Daniel, como é que vai a Patrícia? Nem pergunta como é que a Anta está, eu pergunto como é que a mulher está. Se você encontra a Patrícia, rapaz Patrícia, como é que está o Daniel? Sim ou não? Quando você encontra o marido, você quer saber como que está? A esposa. Quando você encontra a esposa, quer saber como que está o? Porque ninguém separa aquilo que Deus. Sabe o que você aprende? Maria estava na sala do cenáculo, não era para receber o Espírito Santo, ela estava lá para atrair o Espírito Santo, igual o para-raio atrai um raio sobre si, porque aonde a esposa está, o esposo está para a glória de Deus. Aplaude isso, é o papel de Nossa Senhora. Pode sentar. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão: Maria é o para-raio do Espírito Santo. Repita. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Agora presta atenção. O assunto que eu vou falar aqui é uma outra coisa. Presta atenção. Repita comigo. A igreja começou debaixo de Pentecostes. Repita. E ela vai terminar debaixo de Pentecostes. Repita. Queridos, olha para mim. A igreja vai terminar do jeito que ela começou. Ela começou cheia do Espírito Santo. E ela vai terminar? Ela começou derramando sangue. E ela vai terminar? Agora esse cara com medo de falar? Ela vai terminar? A igreja começou perseguida. E ela vai terminar? Ela começou num pequeno grupo. E ela vai terminar? Agora deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Antes de
Calma, só estou enrolando você. Beleza? Preste atenção no que eu vou te dizer. Abra sua Bíblia, João 14. E alguém troca essa água para mim, que essa água acho que ela está gelada. Se tomar água gelada, eu estou morto. Precisa arrumar água natural. João 14, pega para mim. João, Evangelho 14, página 1404. Tem gente que voltou para o Gênesis, me ajuda, é antes de Atos. Bíblia Maria, página 1404. 14. João 14. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Tem gente da misericórdia. Fala a paz na Bíblia pastoral. Meninos e vocês aí, vocês estão meio egoístas. Chega a Bíblia perto de alguém que está sem Bíblia para acompanhar vocês, me ajuda. Você ali também, ô princesa, tem dó. Vamos fazer caridade com a Bíblia. João 14, gente. Quem achou diz amém. Amém. Fala a paz da Bíblia pastoral, quem encontrou. 1376. João 14, versículo 1. João 14, 1. Amém? Amém? Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Bíblia aberta e olha. Jesus disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Repita. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Força. Diga para a pessoa do seu lado: existe um lugar para você na casa do Pai. Fala. Diga para o outro irmão: seu lugar é o céu. E se você for para o inferno, você merece uma surra. Amém? Aonde é o nosso lugar? Quem foi preparar ele? Agora presta atenção. Deus, o que essa palavra tem a ver com Maria? Essa palavra tem tudo a ver com Maria. Sabe por quê? É o tema que eu estou pregando para vocês. Olha para mim, faz um favor. Jesus disse assim: eu estou indo preparar um lugar para vocês na casa do... Você sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando do casamento judeu. O casamento judeu acontecia de duas formas. O noivo vinha até a casa da noiva, pedia ela em casamento, se celebrava o casamento, e o noivo ia preparar a casa e a noiva ficava para preparar o enxoval. Quando o noivo terminava de fazer a casa, ele mandava a comitiva na frente, tocando as trombetas. Te diz alguma coisa tocando as trombetas? Para avisar para a noiva que o noivo estava chegando e que o casamento iria acontecer e que o noivo iria levar a noiva para a sua casa. Querido, só que tem um detalhe: quem é que preparava a casa? Fala alto. Quem é que preparava o enxoval? Só que tem um detalhe: você sabe quem fazia o enxoval para a noiva? A mãe. Você sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando da igreja, que é a esposa do Cordeiro. Ele desceu do céu, veio até essa terra e aconteceu um casamento. Ele casou com a sua igreja e ele subiu para a casa do Pai para preparar um lugar para nós. Enquanto ele prepara a casa, quem é que está preparando o enxoval da noiva? Não, fala o nome, é a mãe. E quem é a mãe? Então dá uma salva de palmas para ela. Ela está preparando. Meu irmão, grava no seu coração: a função da mãe é preparar o enxoval. Dá o carrinho para o menino, senão ele vai ficar orando em línguas a pregação o tempo todo. A função, repita comigo: a função da mãe. Fala mais alto, gente. É preparar o enxoval da noiva para se encontrar com o seu noivo.
Qual é a função de Maria? Preparar a igreja para se encontrar com Jesus. Posso lançar uma profecia? Pode aplaudir, eu quero te falar uma profecia. Meu querido, talvez a maioria de vocês que está aqui, um dia você vai ouvir a trombeta tocar. E quando a trombeta tocar, olhe para o céu, vai acontecer um casamento. A noiva vai se encontrar com o noivo e a mãe vai estar gloriosa, levando a noiva para se encontrar com o noivo. É a mãe que prepara. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então eu quero dizer para você, nesse congresso, nesse Kairos, por favor, deixa a mãe preparar você para encontrar com o noivo. Deixa ela cuidar de você, deixa ela cuidar da sua casa. É a função da mãe preparar a noiva para casar com o seu. Está ficando claro até aqui? Diga glória a Deus. Aí você entende aquele texto dos Cânticos 6:10 diz assim: quem é essa que avança como a aurora? Repita. Quem é essa que avança como a aurora? Fala mais alto. Quem é essa que avança como a aurora? O que é a aurora? A aurora anuncia a chegada do sol. Maria é a aurora que está preparando a noiva, anunciando a chegada do sol, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, Senhor? É ela que aproxima, é ela que prepara. E eu digo para você, quanto mais de Maria você for, quanto mais consagrado a ela, mais perto de Jesus você fica e mais você antecipa a volta gloriosa de Jesus. Está entendendo? Diga aleluia. Talvez até agora está seu cabeção, mas o seu tema era Pentecostes. Claro, eu estou te enrolando para chegar lá. Fica tranquilo. Olha aqui, presta atenção. Se Maria está preparando a noiva, significa que a igreja que começou em Pentecostes vai terminar em... Se a igreja começou debaixo da saia da mãe, vai terminar debaixo da saia da... E você vai lembrar uma coisa: quando Jesus estava pregado na cruz, quem estava de pé aos pés da cruz? Mas tinha uma outra pessoa, o discípulo que Jesus... Responde para mim. Quem era o papa da igreja? Era Pedro, certo? Por que era João que estava lá? Sabe por quê? Aprenda no seu coração. João foi o único discípulo a ficar de pé aos pés da cruz, porque quem está do lado de Maria fica de pé diante de toda a cruz que enfrenta na vida. A igreja que está perto de Maria, pode aplaudir, é verdade isso aí. A pessoa que fica do lado de Maria fica de pé aos pés da cruz. Se tem muita gente que está abandonando a cruz, que está pulando fora do mar, é porque estava fora da mãe, não estava perto da mãe. Quem fica perto da mãe fica de pé aos pés da cruz. Só que tem uma coisa interessante: quando Jesus viu o discípulo que ele amava, lá era João. Mas quem é o discípulo que Jesus ama hoje? Minha Nossa Senhora, vocês são católicos? Quem é o discípulo que Jesus ama hoje? Nós, gente. Quem é o discípulo que Jesus ama hoje? Então, o que Jesus disse para o discípulo amado? Eis aí a tua. Eis aí a tua. Eu queria que você aprendesse 3 coisas. Primeiro, estou enrolando vocês. Jesus quis te dar Maria como mãe aos pés da cruz por 3 razões. Primeiro, quem gosta de criança aí, diga aleluia. Mas quando a criança está suja de cocô, quem é que vem limpar ela? O pai até limpa. Não é assim? Quando a criança está suja de cocô, quem é que limpa ela sem nenhum nojo, com o maior amor do mundo? Sabe por que Jesus quis te dar Maria como mãe? Quando você estiver sujo pelo cocô do diabo, você tem uma mãe para te banhar na água do Espírito Santo e te apresentar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Segunda razão que Jesus quis te dar Maria como mãe. O que a mãe faz pelos seus filhos? Ela faz o quê? Tudo, mas o tudo é uma palavra. Ela cuida dos seus filhos, sim ou não? Para que Jesus nos deu Maria como mãe? Para ela cuidar de cada um de nós. Eu quero te dizer em nome de Jesus: se o capeta a partir de hoje bater na porta da sua casa, Nossa Senhora vai abrir e vai falar: sujou, a mulher está aqui, porque Maria está cuidando de você. Quando eu dizer, ela está cuidando de você. Terceira e última razão que eu quero te dizer. Olha para mim aqui e presta atenção, que eu vou mostrar mais um versículo. Um casal tem 12 filhos. Se a
filhos desapareceram. Um vai para São Paulo, vai para Goiás, para Maranhão, vai dizer para onde. Todo mundo, é ou não é assim? Mas, se o pai morrer primeiro e a mãe ficar, pode ser 12 filhos. Ao menos uma vez por ano está debaixo da saia da mãe. Sim ou não? Sim. É ou não é verdade? É. Agora analise e olha para mim. Não sei se vocês perceberam que hoje abre igreja protestante igual abre boteco. É pequenas igrejas, grandes negócios. Jesus é o caminho, é de Macedo, é o pedágio. Eu garanto que tem cidade do Ceará que tem mais igreja protestante que boteco na cidade. Porque o pastor briga com um e abre outra, briga com outro e abre outra, briga com outro e abre outra, e cada um vai inventando igreja. É ou não é assim? Mas sabe o que é desse jeito? Eu vou te falar por quê. Porque quem não tem mãe vive esparramado para tudo quanto é lado o tempo inteiro. É por causa disso. Veja, qual é a diferença nossa dos nossos irmãos separados? É uma coisa só, analisa comigo. A missa que o padre celebrou aqui hoje à tarde é a mesma no Japão, é a mesma na Oceania, é a mesma nos Estados Unidos, é a mesma leitura, o mesmo evangelho, a mesma liturgia. Por quê? Porque nós temos mãe e nós temos de pai da saia da mãe. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só igreja, uma só mãe. Após essa verdade, nós temos mãe. Meu querido, quem tem mãe tem discussão? Tem. Tem briga? Tem. Quebra o pau? Tem. Mas ao menos uma vez por ano está debaixo da saia da mãe. Entendeu agora? Na igreja católica tem briga, tem discussão, tem problema, mas nós estamos debaixo da saia da... Aplausos, verdade, debaixo da saia da mãe. Agora, olha para o outro lado. Você quer saber que eu te dou um exemplo? Sim ou não? Sim. Em 1960 havia a Igreja Nacional da Graça dos Irmãos Coutinho. O Edir Macedo Delcano fundou a Universal, no reino do tio Patinhas. Aí o R.S. Soares Delcano do Macedo fundou a Internacional da Graça. Depois o Movimento do Chapéu, glorifica de pé, Delcano do Macedo fundou a Mundial. Aí o Agenor Delcano e fundou a Plenitude. Agora o braço direito do Agenor Delcano e fundou a Nova Plenitude. O braço esquerdo do Movimento Delcano e fundou a Nova Mundial. Pequenas igrejas. Posso falar uma coisa para você, sim ou não? Certa vez perguntaram a Napoleão Bonaparte: Napoleão, você não gosta do Papa e prendeu o Papa, funda uma igreja para nós. Napoleão falou: olha, para mim fundar uma igreja tem que fazer duas coisas. A primeira é morrer na cruz, a segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não posso, ressuscitar eu não quero, eu não tenho direito de fundar uma igreja para você em nome de Jesus. Não dá. Então repita comigo: eu creio, eu não estou órfão, a minha igreja tem mãe. E ela está preparando a igreja para a volta gloriosa do seu filho. Até aqui vocês estão entendendo, sim ou não? Está ficando claro? Diga aleluia. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Se é Maria que está preparando a igreja para a volta gloriosa do seu filho, amém, gente? O que você aprende? Pode rasgar o verbo? Sim ou não? Quanto mais você for apaixonado por Maria, mais firme você vai ficar na igreja. Quanto mais distante de Maria, mais macaco sem gás você fica. Sabe o que é macaco sem gás? Fica pulando de gás, hein? Conhece gente assim? Domingo eu estou na missa, segunda na Universal, terça na Mundial, quarta na Macumba, quinta testemunho de Jeová, sexta na maçonaria, sábado na não sei do que, domingo. Tem gente desse jeito. A pessoa não sabe o que ela é. Pode rasgar o véu com você? Você, como católico, não precisa procurar nada fora da igreja, que a igreja tem tudo para te dar em nome de Jesus. Ela tem tudo. Aleluia! Agora olha para mim. Tá bom, você fez a introdução, e é aqui que eu quero chegar. Antes de Jesus voltar, quem é que vai preparar a igreja, gente? Vai acontecer duas coisas na igreja. Sai aí de João 14 e abre em 1 Timóteo capítulo 4, página 1519. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro Timóteo 4, página 1519.
Você encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente apanhando a Bíblia. É para frente, gente. Vocês estavam em João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo. 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Tem gente que voltou do Gênesis. Essa é a prova que estão tomando um couro da Bíblia. Abre no fim da Bíblia, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo, 1 Timóteo. Pronto. Página 1519 da Bíblia Maria. Fala a página pastoral para mim. 1531. 1531 da pastoral. O jogo ia dar 3-0 para a Bíblia. Aleluia. Amém, gente? Olha, falar uma coisa pra vocês. Viu a Bíblia dando um show em vocês aqui hoje. Aliás, diga para a pessoa do seu lado aí: quem guarda a Bíblia na gaveta, bate palma pro capeta. Fala. Ficaram com vergonha? Vou repetir mais alto. Quem guarda a Bíblia na gaveta, bate palma. A única gaveta que a Bíblia está guardada na gaveta do nosso coração. Amém? Aí ela pode estar guardada. 1 Timóteo 4. Achou? Diga aleluia. Leia o versículo 1 em voz alta. 1, 2, 3. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Palavra do Senhor. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Ei, olha, primeira coisa que vai acontecer dentro da igreja, fala comigo: apostasia da fé. Repita. Fala mais alto. Você conhece católico que fazia tudo dentro da igreja e virou protestante? Ele é o quê? Apóstolo da fé. Jogou o batismo no lixo. E o pior, você não sabe, por causa da raiva, a pessoa diz que é católica, fala assim: quando eu era católico eu bebia, fumava, traía minha mulher, mas agora eu encontrei Jesus. Você não era católico, você era sem vergonha. E outra coisa, Jesus estava perdido aonde você achar ele? Se do lado de lá, amém. Se do lado de lá, meu querido, é você que encontra Jesus, aqui é Jesus que te encontra. Quem estava perdido era você, e você foi encontrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se diz, uma pessoa perguntou para mim: irmão, você já aceitou Jesus? Eu falei: eu aceitei a família inteira, Jesus, Maria e José. Me ajuda, gente. A apostasia está invadindo o meio de nós. É um bando de católico frouxo, que não tem fé, que não lê a palavra, que não reza o texto, que não busca a santidade, que tem uma vida que, vamos falar, é muito mais noveleiro que católico. E aí depois que passa para lá de lá: eu bebia, fumava, traía minha mulher, e agora encontrei Jesus. Ei, vou parar de beber, parar de fumar, parar de trair a mulher. Você vira protestante, vai tomar vergonha na cara e fazer isso na igreja católica, em nome de Jesus. Fala a última coisa, sem vergonha. Grava no seu coração: converter não é mudar de igreja, converter é tomar vergonha na cara e mudar de vida. Tem gente que muda de igreja e continua sem vergonha do mesmo jeito. Compra e não paga, enrolado, mentiroso, adiantou o quê? Então olha uma pessoa do seu lado com uma cara bem ruim e diga para ela: converter é mudar de vida, não é mudar de igreja. Está ficando claro? Diga glória a Deus. Então, pelo amor de Deus, fala para o seu irmão: cuidado com a apostasia, pelo amor de Deus. Está entendendo isso, amém, gente? A apostasia é renegar a apostasia é a pessoa que era cristão, era católico, era de Deus, chuta o pão da barraca. E o pior: eu não vou lá mais na igreja, porque fulano lá me ofendeu, padre fulano não me tratou bem, padre cicrano fez não sei o quê, padre não sei aonde fez não sei o quê. Ei, eu não sou católico por causa de pregador, por causa de padre, por causa do papa. Eu sou católico por causa de Jesus e Nossa Senhora. É por isso que eu estou na igreja católica. Quem quiser ir embora pode
olha para mim. Só que às vezes, presta atenção, a apostasia, ela tem dois passos. Tem a apostasia da pessoa que abandona a igreja e vai embora. Vira macumbeiro, espírita, maçom, testemunho de Jeová, Universal de Tipatinga, Assembleia de Zeus, vira o que quiser. Só que a segunda apostasia, sabe o que é? É a pessoa que é católica, está dentro da igreja, mas não aceita a igreja em si. Eu sou católico, mas na minha opinião, o padre devia casar. Você não é católico, você é caótico, apostático, romântico. Eu sou católico, mas na minha opinião, o que é que tem os casais namorados transar e o amigar? Amigar de boa fé, casado, né? Só se for o quinto dos infernos. Eu sou católico, mas esse negócio tipo assim, da igreja, ser contra homem e homem, casar e mulher, eu não concordo não. O que vale é o amor. Você já ouviu isso? Está no meio de nós. Gente dentro da igreja que quer mudar a igreja. E o pior, você sabe o mais terrível? É que eu estou ouvindo gente de alto escalão dizendo, não, a igreja mudou, Papa Francisco mudou a igreja, agora o tema é diferente, agora os gays podem comungar, segundo União pode, a mitad pode, agora a igreja virou uma favela. Ei, o Papa não mudou a igreja não mudou, o Evangelho não mudou, Jesus não mudou. Quem tem que mudar é você, em nome de Jesus. É nós que temos que mudar. Diga para o seu irmão, sai da apostasia, pelo amor de Deus. Grava no seu coração. Não é o Evangelho que tem que mudar, não é a igreja que tem que mudar. Quem tem que mudar somos. Está entendendo? Diz amém. Amém. Me ajuda, gente. Amém. E aí eu atendo as mães. Ai, irmão, você sabe, né? É melhor vir fazer o serviço aqui dentro de casa que ficar no meio da rua. Ótimo. Aí vai para o inferno dentro de sua casa, a senhora vai atrás do capeta, carona, para descer junto. Eu quero dizer, a senhora é católica. Se é quem é católico, diga glória a Deus. Seu filho vai ter 29, 28, 25, 30. Na sua casa, quem manda é você. Sua casa não é zona, não é cabaré. Lá é lugar santo e tem que ser respeitado em nome de Jesus. Falei, bora, seu vergonha. O seu menino não tem direito de trazer a namorada, ou se for mulher, o namorado, e viver um tico-tico fumado de casa. Ai, irmão, mas os tempos mudaram, as coisas mudou, e Deus permanece o mesmo, a lei de Deus é a mesma, a doutrina é a mesma, aleluia. Eu disse, mas se eu fazer isso, meu menino fica com raiva, que ele fique com raiva, mas sua casa não é zona, não é cabaré, seu lugar é santo, você é católico, e sua casa tem que ser respeitada em nome de Jesus. Bora, Valdir, você entendeu o recado, tem que falar. Isso também é apostasia, é a negação da fé. Estão entendendo? Diz amém? Amém. Tomara que não acontecesse no Ceará, mas eu vou contar para você que por esse Brasil afora, o caminhão que roda, eu sabe como é que está. Estou vindo agora do estado brasileiro, lá do sul, não vou falar onde, porque ele deve estar gravando esse trem aí. Atendi uma mulher no final de semana agora, irmão, estava com uma crise no meu casamento, procurei um padre para me confessar, e sabe o que o padre falou? Já que seu marido está assim com você, arruma outro, você tem direito de ser feliz. Ela disse, irmão, eu ouvi isso da boca de um padre. Aí você vai atender uma menina de 15 anos, irmão, eu escutei uma pregação sua, e eu perdi a virgindade, eu fui me confessar, e o padre disse, não, pode dar à vontade, desde que seja amor, pode fazer o que você quiser. Aí você vai pregar numa capital brasileira, em Minas Gerais, que eu não vou falar onde, que dentro da igreja tem a pastoral dos gays. E o padre celebra missa para os casais de gay, que não é casais, é par, e os pais de gay fazem homilia na missa. Meu nome é Margarida, sou casada com a Isabela, nós temos um grande amor há 3 anos, adotamos uma criança, e a pedido do padre Ciclano, quero contar nossa história de amor para vocês. Aí você vai pregar em São José de Varginha, você atende um casal desesperado, porque tem uma filha só de 24 anos, a menina namorou 3 anos, foi traída pelo noivo, decepcionou, arrumou uma menina para namorar, mudou para essa pastoral da diversidade em Belo Horizonte, e agora o padre Alfredo patrocinando a mudança de sexo da menina para trabalho, igual com penas. A apostasia está desse jeito na igreja. Aí, em nome de uma falsa misericórdia mentirosa, nós estamos querendo mudar a doutrina. Gente, as pessoas homossexuais são bem-vindas, são filhos de Deus, são amados, mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado em nome de Jesus. Falei, abomina.
concorda? Azar. Na igreja católica vai casar Adão e Eva, jamais Adão e Ivo. Casamento é um homem e uma. Pode aplaudir se não deu recado. Homem e mulher. Está ficando claro? Diga glória a Deus. Aí eu me atendo ao psicólogo, fala comigo assim: ô irmão, mas você está em casa. E se você tiver um filho gay, você vai fazer o quê? Eu respondi na hora: se eu tiver um filho gay, eu vou amar o meu filho 100% e reprovar o pecado dele 100%. Eu vou amar o meu filho, eu nunca vou deixar de ser meu filho, mas eu jamais vou amar o pecado, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o... Olha a boa dizendo do recado, esse é o segredo. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu não quero negar a minha fé por nada. Eu não posso apostatar da fé. Pergunta a pessoa do seu lado: você entendeu o que esse cabeção de Minas Gerais falou, sim ou não? Amém, gente? Segunda coisa que vai acontecer na igreja, próximo livro depois, 2 Timóteo, mesmo livro que vocês estão, capítulo 3, 2 Timóteo, próximo livro depois, 2 Timóteo 3. Quando você encontrar, diga glória a Deus. Glória a Deus, capítulo 3, 2 Timóteo 3. Amém? Pode falar o versículo? Acompanhe minha santa, abra essa Bíblia sua, próximo livro depois, pelo amor de Jesus. Quero vocês com a Bíblia aberta. 2 Timóteo 3, encontrou, diga glória a Deus. Versículo 1, 2 Timóteo 3, versículo 1. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período, Ave Maria, um período, continua, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrão, soberbo, rebelde aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparente piedade, mas desdenharão a realidade dessa gente. Afasta-te. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra. Eu queria te perguntar uma coisa. Esse texto não é a cara do que está acontecendo hoje, sim ou não? Sim ou não? Segunda coisa que vai acontecer na igreja, fala comigo: o amor vai esfriar e a maldade vai aumentar. Repita. Fala mais alto. Isso está acontecendo? Sim. Pode rasgar o verbo? Pode. Sim ou não? Sim. Você já percebeu que o lugar que você tem menos paciência é na sua casa? Você trata bem os de fora e trata mal os de dentro. Tem paciência com os de fora e não tem paciência. Tem gente que é uma santa na igreja, é uma anta em casa. É coisa em todo mundo. Eu atendo mulher por esse Brasil que fala: irmão do céu, meu marido vai na igreja, é do texto dos homens, vai no coração, reza. Irmão, eu esperava um príncipe encantado montado no cavalo branco. O príncipe foi embora e sobrou um cavalo lá na minha casa. Irmão, meu marido na igreja é um cavaleiro, mas em casa é um cavalo. Mas você atende o marido e fala: olha, irmão, minha mulher de coração, usa uma saia lá embaixo, um rosário, uma corrente. Lá ela é uma santa, mas em casa é uma jararaca que dói. Eu atendo mãe e falo: Deus do céu, meus meninos da igreja é uma bênção, mas em casa é só Jesus da causa. Não lava um copo, não lava um prato, não arruma nem a cama, é um lindo para pagar dentro de casa. Pode aplaudir que eu acho que a casa caiu para ontem. Percebeu que as palmas foi fraca? Pode aplaudir mais forte, desabou a casa. Qual é o problema? O amor está se esfriando, não é no mundo lá fora, está se esfriando no meio de nós. Estão entendendo, sim ou não? Gente, teve aquela desgraça lá em Minas Gerais, em Brumadinho, aquela bagunça que você viu que correu com mais de 400 pessoas. Pois eu vi gente comemorando aqui na internet. Pessoas comemorando e dizendo bem feito. Olha onde nós estamos chegando. Hoje o ser humano,
aqui no Nordeste, com mais de 100 pauladas com 2 vagabundos. Ninguém falou nada. 3 dias depois, um cachorro foi morto a paulada no Carrefour, pois o Brasil inteiro, coitadinho do cachorrinho, e as matando defensor de cachorro, colocando foto do cachorro abraçado com Jesus, do cachorro chegando no céu, I love you, dog, não sei quem, aí diabo quatro. Um cachorro está valendo mais do que um ser humano. Tem madame por aí que não quer ter filho, mas quer ter cachorro. Está trocando filho por cachorro, filho por gato, porque a Ave Maria de estragar o meu corpinho. Você vai para o quinto dos infernos com cachorro e tudo, em nome de Jesus. Falou. Quando eu disse, é uma vergonha, gente. Olha aqui, ó. Maltratar os animais é pecado? Sim, mas por favor, não equipare animal ao ser humano. Ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Esse povo sem vergonha que defende os bichos é o mesmo que é a favor do aborto. Quer dizer, matar um cachorro não pode, mas matar uma criança na barriga da mãe pode. Pode aplaudir, isso é uma vergonha. Aonde eu vou parar desse jeito? Então o amor está se esfriando no meio de nós. Olha as novelas, a mesma mão que é capaz de ajudar, que dá a paz na igreja, é a mesma que levanta para o pai e para a mãe. A mesma mão que acaricia um cachorro, que aponta o dedo na cara da mãe, que aponta o dedo na cara do pai. E isso dentro da nossa própria casa. O amor se esfriou dentro da igreja, dentro da nossa própria igreja. Aliás, senhores, antes de chegar no final da pregação, lembre uma coisa. No início da igreja, como é que o povo sabia que nós era católicos? Era pela cruz do peito? Pelo texto? Não. O povo olhava para nós e dizia, vejam como ele se ama. Repita. Veja como ele se ama. Pode as novelas? O povo ao olhar para nós hoje dá para dizer, veja como ele se ama. Ao olhar para certas reuniões de CPP, de SCC, dá para dizer, vejam como ele se ama. Pode as novelas? Ao olhar para o senhor e a sua mulher, o jeito que o senhor trata a sua mulher de vez em quando, dá para dizer, vejam como ele se ama. Ao olhar para os barracos que a senhora faz com o seu marido de vez em quando, dá para dizer, vejam como ele se ama. Por favor, pode ser bem honesto, sim ou não? Pode rasgar o verbo bem claro. Então diga para o seu irmão ali, prepara o nome do cajado levando. Mas por favor, diga para a pessoa do seu lado o que está escrito nessa placa. E pode aplaudir que a casa é para isso. Para você entender onde eu quero chegar para finalizar, olha para mim aqui. O que é o amor se esfriar no meio de nós? Hoje você mata um ser humano e não acontece? O amor esfriou. É capaz de ter gente que passa no meio da rua e vê alguém morrendo e está nem aí. E o pior, você é capaz de pegar acidente de ônibus, que o ônibus bate, o povo está morrendo queimado, o povo está assim, ó, com o celular filmando a dor da pessoa para colocar na internet. Que a pessoa quer ter audiência. Vocês estão entendendo que nós estamos chegando, sim ou não? Então olha uma pessoa que está dizendo para ela, cuidado meu irmão, com esse coração seu. Outra coisa, olha para mim, pode ser mais direto ainda. Qual é o quinto mandamento da lei de Deus? Fala mais alto. É, cabeção, mas isso aí eu nunca fiz. Você nunca matou ninguém com 38 com uma faca, mas com a língua. Você já matou quantos? Quanta gente já morreu na sua língua? Olha para o seu irmão e fala para ele o que está na placa. E pode aplaudir, assassino com a língua. Olha uma pessoa do lado e diga para ela, nós estamos com cara de assassino. Fala, a gente mata com a língua. Sim ou não? Sim. Olha para cá. Para você entender como que nós cristãos seria, vou te contar um fato que aconteceu com um amigo meu dia 15 de dezembro passado agora, do ano passado. Nós estávamos pegando um encontro em Brasília. Esse rapaz tinha um voo para São Paulo e ele foi observando a pregação que a gente estava fazendo. Ele esqueceu do voo e ele atrasou. Ele teve que entrar no táxi e sair correndo para o aeroporto. E ele entrou, quando ele chegou no aeroporto, faltava 5 minutos para o avião partir. Ele era o último passageiro. No que ele desceu do carro, ele saiu correndo, puxando a mala
e tinha uma senhorinha vendendo docinho, balinha. Ele bateu naquela senhora, a senhora caiu no chão, esparramou as balinhas tudo. Quando ele olhou, aquela senhora estava com a mãozinha tentando catar as balinhas, porque ela era cega dos 2 olhos. E aquele rapaz viveu um dilema: se eu ajudar essa senhora, eu vou perder meu corpo. Eu tenho uma pregação em São Paulo, mais de 2.000 pessoas. Mas se eu não ajudar ela, eu não vou estar cumprindo o mandamento: amai-vos uns aos outros. Ele doeu o coração, falou: deixa o avião de lado. Se agachou, levantou aquela senhora, colocou ela no banquinho, pegou as balinhas, os docinhos, chicletes, as coisinhas, juntou tudo direitinho para ela. Quando ele terminou de fazer isso, ele deu um abraço nela. Quando ele estava saindo, aquela senhora gritou e disse assim: ei, você é Jesus? Ele regalou e disse: como? Ela disse: você é Jesus? Ele disse: por que a senhora está perguntando? E ela disse: o jeito que você me tratou, só Jesus me trataria desse jeito. E eu quero te fazer uma pergunta: as pessoas têm confundido você com Jesus? No seu trabalho, as pessoas dizem que você está parecido com Jesus? O jeito que você trata a sua mãe é o jeito de Jesus. O jeito que você trata o seu marido é o jeito de Jesus. O jeito que você trata a sua esposa é o jeito de Jesus. Aquele irmão foi confundido com o cristão. Tem que ser confundido com quem? Nós temos que tratar as pessoas do jeito que Jesus as trata. As pessoas têm que olhar para nós e fazer essa pergunta: você é Jesus? Porque eu tratei ela tão bem que ela vai achar que eu sou o próprio. Responde: nós estamos sendo assim? Pode aplaudir, porque caiu mesmo. Então, primeira coisa que aconteceu na igreja, fala comigo: apostasia. Repita. Está acontecendo, sim ou não? Segunda coisa, aumenta a maldade e esfriamento do amor. Está acontecendo, sim ou não? Agora a terceira e mais importante, que é a que eu quero chegar. Pega aí Atos capítulo 2, fazendo favor, versículo 16. Atos 2, 16, fazendo favor. Atos 2,16. Se você encontrar, diga glória a Deus. Atos 2,16. Amém, gente? É página 1415 da Bíblia Ave Maria. Você estava em 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Gálatas, Efésios, Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, Atos. Depois de João, Atos 2,16, leia comigo. Mas cumpre-se aqui o que foi dito pelo profeta Joel. Vamos ler o 17 em voz alta. 1, 2, 3. Acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala. Repita. É Deus quem fala: que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e o que, gente? Aleluia. Continua, 19. Farei aparecer prodígios em cima do céu, milagres embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas. Olha para cá. Terceira e última coisa que vai acontecer na igreja, repita comigo: um novo Pentecostes. Repita. Fala mais alto, gente. Quero citar duas coisas para vocês antes de eu dar a introdução nisso aqui para finalizar. Em 2011, na véspera do ano da fé, o Papa Bento XVI foi a Loreto, na Itália. Você já ouviu falar de Nossa Senhora de Loreto? Sim ou não?
E o Papa, dentro da igreja de São Loreto, Bento XVI, diz: Maria Santíssima, eu peço à Senhora que antes de terminar o século XXI, que aconteça o novo Pentecostes na Igreja Católica. E eu quero ser profeta e ser a boca de Bento XVI. Antes de terminar esse século, vai acontecer um Pentecostes, um avivamento poderoso na Igreja Católica. Os muçulmanos vão se converter, os protestantes vão voltar a ser católicos, os espíritas vão voltar a ser católicos, os ateus vão voltar a ser católicos. O Espírito Santo vai varrer a face da terra em nome de Jesus. Aplauda, isso vai acontecer, meu querido. E outra coisa, que esse Pentecostes vai acontecer pela intercessão de quem? Pode aplaudir, a verdade é essa, pela intercessão dela. Porque quem é que prepara a noiva para encontrar o noivo? E ela é a esposa de quem? Esposa de quem? Em 1981, Nossa Senhora apareceu em Medjugorje. E uma das profecias de Medjugorje foi: eu apareci aqui para preparar a minha igreja para o novo Pentecostes que vai acontecer. Nossa Senhora está preparando a igreja para o novo, pode aplaudir, para o novo Pentecostes. Meu irmãozinho, e eu quero ser profeta. Posso ser profeta? Vocês que estão aqui na minha frente, vocês vão ver milagre como vocês nunca viram na história da igreja. Olha, mortos vão ressuscitar, paralítico vai andar, pessoas vão levitar, tem gente que vai ser um São igual São José de Copetina, igual São Francisco Xavier, porque os milagres da igreja do fim vai ser maior do que a igreja do início, em nome de Jesus. Pode aplaudir, isso vai acontecer. E outra coisa, você vai contemplar com os seus olhos, acontecerá o novo. E para você entender que eu não estou brincando, no dia 19 de novembro de 1972, olha a data, 82, 10, 92, 20, 2002, 30, 2012, 40, há 45 anos, 45 não, 47 anos atrás, o Papa Paulo VI fez um discurso chamado El Espírito, el Animador de la Eclésia, o Espírito Animador da Igreja. E Paulo VI diz assim, a igreja necessita de um novo Pentecostes, de um perene Pentecostes. A igreja precisa de fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Hoje, mais do que nunca, a igreja tem uma necessidade profunda de que o milagre de Pentecostes aconteça novamente na história. Aplauda o Paulo VI por isso, gente. A igreja necessita. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Posso falar uma coisa séria com vocês? O Daniel, que veio do mundo protestante, ele sabe disso. Existe anos e anos e anos e anos, que ele vai pregar isso aqui daqui a pouco, que o mundo protestante está pedindo uma coisa que ele chama de avivamento. Chama de quê, gente? Mas sabe o que esse avivamento nunca aconteceu no mundo protestante? Por duas coisas. Porque o mundo protestante é o mundo da divisão, e o Espírito Santo não age na divisão, ele age na união. Olha, ele age na união. Não tem como o Espírito Santo agir na divisão. Aleluia! E a segunda coisa, por que esse avivamento nunca aconteceu na Universal, nem na Mundial, nem na Assembleia de Deus, nem em nenhum desse lugar? Por uma única razão. Porque o avivamento só pode acontecer aonde tem a esposa. E qual é a igreja que tem a esposa do Espírito Santo? Esse avivamento vai acontecer na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, para a glória do nosso Senhor. O avivamento vai ser aqui. Glória a Deus! Então repita comigo: vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Reza de novo: vinde Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Só quero pedir a vocês uma coisa para encerrar. Posso pedir? Olha para mim. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus na hora do batismo, ele desceu em forma de quê? De quê? Você sabe por que pombo?
Não sei se você sabe, pombo, um pombo sozinho, ele suja a sua casa inteira de titica. Porque pombo não pousa no lugar sujo. Ele faz a titica aqui, amanhã aqui, amanhã aqui, amanhã aqui. Com uma semana o infeliz sujou sua casa todinha. Porque o pombo não pousa no lugar sujo, ele só pousa no lugar. Se a nossa igreja hoje não aconteceu um novo Pentecostes, é que tem muita gente suja de titica do diabo dentro da igreja. O Espírito Santo não desce aonde tem titica. Para você receber o avivamento, você tem que estar limpo pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Diga glória a Deus. E eu quero dar uma espetada. A senhora que é dona de casa, responda uma coisa comigo. A senhora deixa sua casa 3 meses sem limpar ela? Deixa ou não? Se a sua casa está 3 meses sem limpar, cria o que dentro dela? Escorpião, paca, cutia, bode, aranha, caranguejo, mais o que aí? Coelho, criar, cobra, garacuçu, cascavel. Estão entendendo isso ou não? Agora olha para mim. Se você não deixa sua casa 3 meses sem limpar ela, como é que você deixa sua alma 3 meses sem lavar ela no sangue de Jesus na confissão? Tem gente que tem mais de 1 ano que não confessa. Tem caranguejo na alma, paca na alma, priá na alma, coelho, escorpião na alma, tem tudo. Eu não confesso com o pai que eu também é pecador. Quando você ficar doente, não vai no médico, quando aquela anta fica doente também. Ah, mas eu não confesso, eu tenho vergonha de confessar. Mas não tem vergonha de pecar, né? Na hora que vai pecar, o diabo tira a vergonha, você vira um sem vergonha. Aí depois devolve a vergonha. Posso rasgar o verbo? Se vocês não lavar essa alma sua no sangue de Jesus, não tem como o pombo do avivamento pousar em gente que está suja da titica do diabo. Quer receber o Espírito Santo? Limpe a sua alma em nome de Jesus. Pode a voz, entendeu? Limpe a sua alma. Olha uma pessoa do seu lado com uma cara bem ruim e pergunta para ela: tem quanto tempo que você não confessa mesmo? Leia o que está escrito na placa. Pode aplaudir, porque caiu mesmo. Está entendendo? Diga glória a Deus. Olha aqui. Vai encerrar a pregação. Olha para mim. Quando você passa a não se confessar, você passa a acostumar no pecado. E nada mais na sua vida vira pecado. Tudo é normal. Relativismo. Quem falou a palavra? Meus parabéns. Vamos aplaudir essa irmã. A palavra é essa, relativismo. E a coisa é tão séria que eu espero que não aconteça aqui no Ceará, mas acontece muito em Minas Gerais. Você vai a algumas missas que tem umas irmãs que estão tão bem vestidas, mas tão bem vestidas, que na hora que ela vai comungar, aliás, o padre fala corpo de Cristo, o padre fala Cristo, que corpo. Aleluia. Porque, ó, os peitos tudo bufando na cara do padre. Aquela saia de assembleiana que batendo lá embaixo, o rachado no meio da bunda, ainda levanta a perna assim, ó. Misericórdia. Quer outro exemplo? Dá uma olhada nos casamentos dentro da igreja. Casamento hoje é desfile de moda e decência. É umas noivas com um rabo de vestido lá para trás e com tomara que caia. Quer dizer, tomara que fique. Ninguém quer cair nada, pelo amor de Deus. Umas madrinhas com os vestidos mais justos que a justiça divina e mais curto que o tridente do capeta. Senta na frente da igreja, cruza as pernas, quer ver até o útero dela dentro da igreja. Por isso que eu não virei padre, que eu mandava embora para casa na hora. Igreja não é praia, igreja é a casa de Deus, tem que ser respeitada em nome de Jesus. Padre. E aí eu vou aproveitar que o Daniel está gravando e vou dar um recado. Pode dar um recado? Eu fiquei doente, porque eu vi um padre aqui do Ceará, se não quiser me chamar aqui, não tem como chamar mais não, dentro do congresso, sentando bambu nas meninas que usavam saia e usavam véu dentro da igreja. E eu fiquei muito decepcionado, sabe por quê? Porque tem mulher que vem de pirigué e algumas vêm de satané. Satané é da junção de Satanás com pirigué, tem um grau para cima. Ninguém fala nada, mas é só a moça colocar um véu na saia e todo mundo desce o pau. Então venha de véu, venha de saia, porque vem de piriguete para a igreja em nome de Jesus. Valeu.
Você quer receber o Espírito Santo, sim ou não? Sem sacramento da confissão, não tem como o pombo pousar em você. Ficou claro? Diga glória a Deus. Repita comigo: pombo não pousa em lugar sujo, só pousa em lugar limpo. Ficou claro? Diz amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou preparar uma música com eles ali. Você tem 1 minuto para perguntar à pessoa do seu lado o que ela precisa mudar depois que ela ouviu. Onde que ela precisa mudar nessa pregação? Vai.